Boa tarde, vamos começar o nosso boletim das 12h30 do dia 22 de outubro de 2012. Eu sou o Eduardo Collor, analista técnico do Banif Invest. Mercado bastante errático no dia de hoje, ou seja, roda a roda não sai do lugar. Ele chegou a fazer máxima hoje nos 59.205 pontos, reverteu em queda para fazer mínima em 58.580 e agora começa a recuperar um pouquinho. Já recupera os 59 mil pontos, agora 59.060. Aqui mostra que o mercado está dentro de uma área de deriva. Ele acabou realizando um pouco mais. Não chegou a testar o próximo suporte, né? Em 58.480 pontos. Tem que ver como é que ele fecha. Se ele fechar com o spinning top, ele pode sinalizar uma reversão e aí ele teria que fechar um pouquinho abaixo dos 59 mil pontos. Se ele fechar próximo das máximas, ele forma um Harami junto com o cano anterior e hoje aqui forma um martelo que é a figura de reversão altista. Ponto negativo: o estocástico vendido em 45%, mostrando que tem espaço ainda para vir para baixo. Então, como eu disse, mercado dentro de uma área de deriva, sinaliza uma possibilidade de melhora, mas ainda dentro de uma área de deriva. Ou seja, o mercado só realmente vai ficar bom quando ele romper esse topinho anterior aqui, acima dos 60.400 mais ou menos, 60.410 para ser mais exato. Então, rompendo 60.410, aí o mercado começa a trabalhar mais livre para cima. A gente pegar aqui o SP500. Também bastante definido, abriu com uma pequena alta, mas rapidamente ele negativou. E agora, enfim, bem instável, né? Bem largado. Ele chegou a fazer uma mínima abaixo da mínima anterior. Ou seja, ele fez na sexta-feira 1.429,85. Hoje 1.429,37. A expectativa é que ele possa vir a melhorar no curto prazo, mas botar preto no branco aqui, a expectativa na verdade ele pode melhorar com um repique de alta, uma correção técnica desse último movimento, que foi um movimento de queda forte, mas ele só vai melhorar se realmente ele fizer uma figura de reversão. O estocástico ainda está vendido, ele já tinha ficado sobrevendido nesse fundo aqui, e vejam que ele subiu bem, só que com duas candles ele devolveu os últimos quatro. Então o mercado lá fora dentro de uma grande área de deriva, e aí ele pode voltar a bater nesses 1427, algo parecido com isso, e para voltar a subir. Essa figura do hoje é uma figura de indefinição, né, mostrando que o papel está, apesar de um viés de baixa, ele pode querer melhorar nos próximos dias. Mais 2 dias. E ele só vai ficar firme quando romper esses 1445, aí ele rompe essa retração de 38.2 de Fibonacci, mas ele rompe principalmente a média das bandas de Bollinger em verde, que está passando exatamente nesse ponto aqui hoje, 1445. A expectativa é que ele venha ainda ficar 2 dias aí de uma certa instabilidade para depois melhorar. E nessa instabilidade ele pode testar a retração de 61.8 para depois voltar a subir. Veja que o SP está bem dentro de uma área de deriva, né? Então ele fez um fundo no dia 26/9 em 1430, que é mais ou menos onde ele está agora, né? Agora está em 1433, já fez mínima em 1429. Então ele está testando justamente esse suporte aqui.
Então, por enquanto, indefinido. Tem que ver como é que ele fecha hoje. Na verdade, o dia de hoje é que vai determinar se os próximos dias vão ser dias de alta ou de baixa. Porque se ele fechar realizando, perdendo, por exemplo, a mínima do dia, ou pelo menos a mínima do dia anterior, aí ele deixa uma sombra superior grande, ele pode formar um martelo, enfim. Por isso que eu digo, tem várias possibilidades e hoje ele vai dar o tom do mercado para a semana. Então tem que realmente esperar fechar esse candle de hoje para ver para que lado o mercado vai. Mercado bem definido. Se a gente ver aqui a projeção de volume para o dia de hoje, está em 5.2 bi, que é muito pouco. 5.2 bi agora de manhã à tarde, provavelmente ele vem um pouquinho mais para baixo. Dólar realizando, o dólar tem uma expectativa de vir buscar a banda inferior de Bollinger. Hoje praticamente chegou lá. A banda está em 20, 26 e ele fez mínimo aqui em 20, 27, 51 e 50 do objetivo de queda. Ele já está sobrevendido em 12% e mostra que, enfim, começa a criar uma condição para o dólar começar a reverter em alta. Já deixa uma sombra inferior um pouquinho maior em relação ao movimento do dia. E principalmente se ele fechar acima dos 20, 30, 2030 e 50, aí ele já sinaliza fortemente uma expectativa de alta para os próximos dias. E aí a questão é dólar em alta, bolsa em queda. Petrobras sinalizava uma abertura em alta, abriu em alta, né, fez máxima testando a média das bandas de Bollinger em verde. A máxima que ele fez foi 22,55. Depois voltou a realizar, né, muito próximo do fundo anterior. Fez mínima em 22,07, testando a retração de 50% de Fibonacci. Agora no finalzinho melhora um pouquinho, mas ainda está vendido, não chegou a estar sobrevendido ainda. Mostra que o papel ainda pode vir para baixo. A mínima anterior foi em 22,02. A mínima de hoje 22,07, 5 centavos de diferença. As médias vindo para baixo, tem a média de 5 períodos no vermelho vindo para baixo, média das bandas de Bollinger e as próprias bandas vindo para baixo, mostrando que esse papel tem espaço para realizar um pouquinho mais. Vale do Rio Doce se segurando, também fez uma mínima abaixo da mínima anterior, tem espaço para vir aqui no 34,84 nos próximos dias. Então isso aqui um duplo suporte, porque é um suporte onde passa a média das bandas de Bollinger em verde. A média das bandas de Bollinger e uma retração de Fibonacci do último movimento aqui. Então esse 34,84 é um objetivo de curto prazo aí, mais 2 dias, terça, quarta-feira ele pode chegar lá. De uma forma geral, o mercado bem largado, né? Se a gente pegar aqui os em Minas subindo 2,5%, graficamente não tem ponto de compra. Ele tem uma compra conservadora, só são P 10,65, compra agressiva no próximo pregão rompendo 10,42, ou a máxima do dia, o que for maior. A máxima onde foi 10,40, então 10,42 ou acima é ponto de compra. Tem que romper a máxima do dia acima de 10,42. Então, graficamente, ele já teve lá, né? Já subiu mais, agora realizando um pouquinho, formando aqui um pequeno harami, e o dia de hoje forma um pequeno spring top de indecisão. Prevalece a figura de reversão altista. Tem alguns papéis aqui que estão interessantes. SB e SP3 era um papel que tinha um viés de baixa. Ele testou um suporte importante na retração de 38,2 e por onde passa também a média das bandas de Bollinger aqui em verde. Então ele, por 2 dias consecutivos ele testa e respeita essa média, né, respeita a média das bandas de Bollinger. Ele fez
No último pregão, um martelo invertido, apesar de ser um candle negativo, ele forma um martelo invertido que já reverte e agora na máxima do dia. Então é um papelzinho que é para ficar de olho, porque ele pode dar uma sinalização de compra agressiva amanhã, romper a máxima de hoje. Compra conservadora, esperando romper essa linha de tendência de baixo aqui. O estocástico não ficou sobrevendido, começa já a reverter uma alta. Ele está comprado em 36 e já começa a dar uma sinalização, uma reversão da tendência aqui do estocástico. Então é um papelzinho para ficar de olho. Um outro papelzinho aqui que eu acho interessante, Gafisa, por exemplo, papel muito errático, ele sinalizava uma venda, né, abriu até perdeu a mínima do dia para reverter forte em alta, e aqui forma um harami que perde um pouco a força da reversão, porque ele está no topo, não no fundo, mas é um papel que pode estar formando uma bandeirinha, uma bandeira de alta. A expectativa é que esse papel comece a melhorar. E aí um ponto de compra seria rompendo amanhã, rompendo a máxima de hoje. De uma forma geral, o mercado, eu não estou vendo nenhum papel assim com grandes valorizações. Tem um papel aqui BISA subindo um pouquinho mais, com 3,20 de alta. Graficamente também não sinaliza nenhum ponto de maior interesse. Na verdade, ele tem uma compra rompendo talvez uma compra agressiva, rompendo essa máxima aqui de 4 bola. Não vejo para hoje uma compra aqui, mas 4 bola para com objetivo a 4,15. Daria 3,75 aí de alta. Então são alguns papéis que ainda precisam confirmar essa reversão. Então, de uma forma geral, mercado muito parado, volume muito pequeno. Lá fora querendo melhorar um pouquinho. Nasdaq negativo em 0,15. Dow Jones negativo em 0,15. O S&P negativo em 0,15. Nasdaq positivo 0,10. Bem largado. A Europa devagarinho toda negativando. Inglaterra 0,30 de queda. Alemanha 0,65 de queda. França 0,57 de queda. Portugal subindo 0,20. Mas Espanha caindo 0,59 e Itália caindo 0,11. O petróleo cravado no 0 a 0, 90,11 o barril do WTI. E o arroba do boi gordo ligeira alta, 0,10 de alta, sendo a 96,30. Então, mercado bem devagar, né? Índice Bovespa 0,13 de alta no momento. Como eu disse, o Nasdaq negativo 0,15. Desculpe, Nasdaq, o SP500 negativo em 0,15. Então, o mercado lá fora está fraco com viés de baixa. Aqui está fraco com viés de alta. A gente volta agora às 4 horas da tarde com o nosso call de fechamento. E hoje a gente pode ter uma sinalização um pouco mais firme do movimento desse mercado para os próximos dias. Se a gente pegar aqui só para finalizar o índice futuro, mini índice futuro nos 15 minutos, vê que ele abriu com gap, fechou esse gap, né? Quando Nova York abriu forte para baixo, ele veio junto e agora querendo se segurar aí no campo positivo. O índice futuro 0,45 de alta e a bolsa 0,12 de alta. Vamos ficando por aqui. A gente volta então às 4 horas da tarde com o nosso call de fechamento. Obrigado a todos, uma boa tarde e até lá.